Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou compartilhar uma pequena reflexão da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo narrou Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do verso 37. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, no verso 37. Glória a Deus, aleluia. Me localizou, diga amém. Amém. Está escrito: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o percebera, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso estáis, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus, aleluia. Pode ser amém? Amém. Aleluia. Queridos que podem tomar assento, Aleluia. Glória. Deus, maravilha, Deus grande. eu quero louvar a Deus pela oportunidade a mim proporcionado para que possamos fazer uso da exposição da palavra de Deus aqui neste santo lugar. Eu quero louvar a Deus pela tua presença indispensável, quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, pela tua bondade, pela tua beneficência para conosco. Louvo a Deus pelo anjo da igreja, pela receptividade, pela minha família, pela vida de todos que veio predestinado pelo Espírito Santo para prestar um culto racional, um culto ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu creio, irmão, que Jesus está na casa e que o Senhor marcou com exclusividade para falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, porque o propósito e a finalidade da mensagem são três. 1 Coríntios, no capítulo 14, e o versículo 3 está escrito: mas que profetiza, fala à igreja, para exortação, consolação e edificação. Eu creio que Deus há de exortar a nossa vida, Deus há de edificar a nossa vida através da tua palavra. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Em concordância com esta descrição que se encontra em apreensão, haja vista que o Senhor Jesus, aqui no auge do seu ministério, Ele está trazendo as declarações relacionadas sobre
o fim do tempo e sobre os eventos que também estão em evidências. Portanto, é bem verdade que quando o Senhor Jesus aqui, ele vos faz referência de Noé, ilustrando sobre o que ia ter acontecer. Interessante que, quando nós buscamos o contexto histórico, tanto da primeira dispensação e da segunda dispensação e a terceira dispensação. Na primeira, olhamos ali, na verdade, sobre a inocência do homem, e na segunda fala sobre a dispensação da consciência após aquela a depravação, a perda de relacionamento, aonde o pecado descaracterizou a primeira instituição e o homem andou a passo largo. E dentro desse contexto, Deus, ele sempre levantou alguém como representante para que pudesse protestar contra o pecado. Quem lê o livro de Gênesis no capítulo 5 e no versículo 22, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque, na verdade, eles tinham um estreito relacionamento com Deus, e ele, o qual constantemente, o ali, declarava sobre a ira de Deus no mundo dos homens. Enoque andava tanto com Deus que ele foi arrebatado. Deus tomou para si. Então ele prefigura a igreja do arrebatamento. Ele não passou pela morte, porque todo aquele que anda com Deus, que tem um relacionamento com Deus, ele está também sendo predestinado a passar por esta primeira fase, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. E a Bíblia vai dizer que após Deus tomar Enoque para si, o pecado foi crescendo assustadoramente, a depravação, a apostasia, a imoralidade, e Deus também ali teve o encontro com Noé. No capítulo 6, o verso 9, também Noé, que era um representante, que era um homem de caráter, e que era um homem que tinha uma vida de renúncia, e que era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual, e que era um homem de tamanha envergadura espiritual, e Enoque também andava com Deus. Então ele foi preservado por Deus, antes de Deus manifestar a iminência da sua ira no mundo dos homens, mediante o pecado. O Senhor ali, ele deu diretrizes a Noé para que ele pudesse preparar uma arca. A arca é o lugar do refúgio, a arca é o lugar da preservação, a arca foi o lugar que ele foi poupado, a arca foi o lugar aonde Deus tem lhe proporcionado a vida, e através da sua vida ser uma nova história nessa dispensação do governo humano. O interessante é que Noé, o vaqueiro, de maneira incansavelmente veio pregando a palavra aproximadamente 120 anos. Mas aquele povo estava com uma consciência cauterizada, porque é difícil você pregar para alguém que tem uma consciência cauterizada. Ele não quer se comprometer com a verdade, eles não querem se arrepender do seu pecado, ele continua alimentando uma falsa esperança. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus já tem se deparado com determinada classe de pessoa que se encontra, na verdade, com uma consciência cauterizada. É mais fácil ele dar credibilidade em uma inverdade do que na verdade. É mais fácil ele dar credibilidade no relativismo, no politicamente correto, do que na própria verdade. Amados queridos irmãos, Noé aqui,
ele cumpriu a tua missão. Eu acredito que Noé havia essas características de que do amor de Deus sobre a tua vida. Ele tinha uma consciência que, na verdade, milhares de pessoas foi subjugado pelo pecado. A Bíblia vai dizer que Deus não teve misericórdia para com aquela geração depravada. Então chega um momento em que Deus lhe dá a oportunidade, mas também Deus ele não se compactua com o pecado. Deus não anda com o pecador, Deus não atende a pecador. Deus ele dá a oportunidade que ele venha reconhecer a gravidade do seu pecado e se arrepender para que possa alcançar a salvação. Mas aquela geração, em hipótese alguma, queria se comprometer com a mensagem de Noé. E a Bíblia vai dizer, amados queridos irmãos, que Noé, o aqui, ele foi salvo toda a sua família. Portanto, nós sabemos, é bem verdade que o propósito de Deus é salvar a família, e Noé se esforçou pelo menos para guardar a tua família, e nós devemos se esforçar também para que possamos guardar a nossa família, porque tem muitos que não priorizam mais a família. Há muitas famílias que estão depravadas, há muitas famílias que estão vivendo em degradação, em guerra, em batalha constante nesses últimos dias. Então, amados queridos irmãos, tudo aquilo que o Senhor Jesus ele tem pregado está cumprindo literalmente. Nenhuma palavra do Senhor Jesus tem caído por terra, porque foi Jesus que o falou. Jesus aqui ele disse há 2000 anos atrás, quando ele foi se posiciona diante, na verdade, daquela grande aglomeração de pessoas e o seu discípulo. Quem leu o capítulo 24, a partir do versículo 1, aonde Jesus aqui, ele subiu ali, na verdade, ao Monte das Oliveiras, e quando Jesus se encontra naquele Monte das Oliveiras, ele olhou para o templo juntamente com o seu discípulo, e os discípulos fez uma determinada pergunta para o Senhor: veja que grande templo é este? E Jesus ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Porque, amados queridos irmãos, nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo liberou esta profecia, ela cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele viu que os filhos de Israel estavam em grande batalha e muitos idolatravam ao templo, e todos aqueles o qual se encontrava dentro do templo não teve rota de fuga, não teve possibilidade para poupar sua vida, segundo o historiador Flávio Joséfo, que nesse tempo morreu aproximadamente 1.100.000 judeus, aonde aconteceu a diáspora, porque o Senhor Jesus Cristo ele tem falado e a tua palavra não cai por terra, porque quando o Senhor Jesus aqui ele veio na promoção e libertar Israel, como está escrito em João capítulo 1 e no versículo 11 e 12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto recebeu deu poder de ser chamado filho de Deus. Quem leu o capítulo 23 de Mateus 37, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja
proteja aquele que são enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das tuas asas. E asa fala de três coisas: abrigo, proteção e descanso. Jesus estava dizendo para Israel: quantas vezes eu tenho me proporcionado abrigo, você não quis; descanso, você não quis; proteção, você não quis. Agora vocês estão vulneráveis. Agora vocês vão colher o que você plantou. Agora vocês não quis se comprometer com arrependimento. Agora vocês vão passar pelo processo. Portanto, olhamos que o Senhor Jesus Cristo ele tem falado que a vossa casa ficará deserta até que cumpra o dia. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Israel não queria se arrepender. Já que Israel não quis se arrepender, Jesus agora ele vai levantar um povo conhecido como igreja. Igreja no grego é eclésia, tirado para fora. E esta igreja, Jesus ele faz promessa em Mateus capítulo 16 e no versículo 18: pois eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amado, queridos irmãos, nós estamos aqui porque nós somos igreja, propriedade exclusiva do Senhor Deus. Interessante que Jesus é o cabeça da igreja, é o protetor da igreja, é quem opera na igreja, é quem revela na igreja, é quem santifica a igreja, é quem guarda a igreja. Nós sabemos que quem tem as armas para que possa neutralizar as trevas é a igreja. Quem prevalece contra o sistema do mundo é a igreja. Quem na verdade recebe as revelações contra as táticas de Satanás é a igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o diabo sai da frente ou ela é atropelada. Porque Jesus ele cuida da igreja. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem pode glorificar o Senhor da igreja? Amando o Suria. Oh, glória! O interessante é que o próprio Senhor Jesus, amado, queridos irmãos, ele deu várias nomenclaturas à igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 e no versículo 13 e 14 que a igreja é o sal da terra e é a luz do mundo. A Bíblia diz também em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 12: pois eu zelo por vós como selo de Deus para preparar uma noiva virgem a um só marido, que é o Senhor Jesus. A igreja ela é virgem. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Timóteo no capítulo 3 o verso 15: se tardaia, aleluia, olha como se deve se comportar diante da igreja de Deus, que é coluna e firmeza da verdade. É por isso que o diabo não prevalece, porque Deus te levantou como coluna em Guarulhos, Deus te levantou como coluna na tua casa, na sociedade, na igreja. O diabo ele procura querer definir a tua adoração, definir que é de calar, sabe por quê? O teu louvor incomoda, a tua unção incomoda, a tua autoridade incomoda, mas o diabo que sai da tua frente, porque você é coluna e firmeza da verdade. O pecado
Tem coisa que Deus ele só revela para a igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, mas aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, foi o que o Senhor ele tem preparado para aquele que ele o ama. Quem é que ele ama? Quem é que ele ama glorifica? Quem é que ele ama adora? Quem é que ele ama libera o teu louvor em nome de Jesus? Quem é que ele ama está aqui nesta noite? Quem é que ele ama? Leva meu peito a calabaça. Ele te ama, oh glória. E a prova desse amor está no textual do Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porquanto Deus Pai enviou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, porém quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram amargas. Na verdade, quem faz o mal aborrece a luz, não se aproxima para a luz, porque as suas obras é amargas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se para a luz, porque as suas obras são aprovadas diante de Deus. João recebe a maior revelação do amor incondicional, do amor incomparável, do amor de Deus para com a nossa vida. Quando João ele disse que Deus amou o mundo, não está falando do sistema, mas está falando de pessoa. Esse amor está associado com a tua salvação, a soteriologia. Deus ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. A graça de Deus, etimologicamente, é um favor que ninguém merece. A graça de Deus, ela é ostensiva, só que a graça de Deus, ela é universal, mas não é universalista. Então não é qualquer credo que será salvo, não é qualquer um que será salvo. Quem são salvos? Os salvos são aqueles que são lavados, remidos e carimbados pelo sangue de Jesus. Aquele que repousa sobre ele o Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa verdade glorifica o nome do Senhor. Paulo diz em Efésios capítulo 1 e no versículo 13: depois que ouviste a palavra da vossa salvação, tendo crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então quem é selado, o diabo já não tem nada a ver mais com isso, porque você foi comprado pelo bom preço. O preço foi alto, só quem foi comprado glorifica o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 em diante: porque não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foi resgatado o vosso culto, mas você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo como cordeiro imaculado. E glorifica a Deus, porque você vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. O preço foi de sangue. Glória ao Senhor, porque nós vamos morar no céu. Sente da graça de Deus aqui, ó. O Espírito da revelação está em nosso meio. Não é tempo de projetores pensamentos. Jesus está voltando. É tempo de despertar a igreja. Bendiga o nome do Senhor. Deus ele está nos convidando para a responsabilidade, para que possamos liberar as últimas mensagens em cima dessa terra.
A Bíblia diz, amado queridos irmãos, estando lá sentado no monte, nas oliveiras, chegaram a ele o seu discípulo, em particular dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da sua vida e do fim do mundo? Duas perguntas. Primeiro, Senhor, desvenda, fala para conosco, para que possamos ter mais maturidade, para que possamos orar mais. Qual é o sinal que há da sua vida? Meu Deus do céu. E também no fim do mundo. Glória a Deus. Aí Jesus começa a dizer, amado queridos irmãos, no versículo 4. Jesus respondendo diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Vigiai-vos, porque eu sei que muitos vão querer manipular a vossa fé. Muitos vão querer influenciar. Muitos, na verdade, vão querer atrair vocês. Então, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muitos aqui está no plural. Muitos aqui são número incalculável. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, no versículo 3: esforçai-vos, entrai pela porta estreita, largue a porta espaçosa, o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ela, porque é estreita e a porta apertada, e são poucos. Eu faço parte desse povo. Quem é o outro, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Esforçai-vos. Esforça-se para orar um pouco mais. Olha aí. Esforça-se, aleluia. Esforça-te no teu ministério. Esforça para consagrar. Esforça para falar a verdade. Esforça um pouco mais. Eu estou sentindo Deus aqui. Às vezes as turbulências, a pressão psicológica é muito. Às vezes o cansaço que está tomando conta de muitas igrejas. Mas o Espírito da revelação está aqui. Ele está dizendo: esforça-te, porque está chegando a hora. Está chegando o dia. Eu creio que esta geração possa ser a geração do arrebatamento. A qualquer momento vai acontecer o maior fenômeno em cima dessa terra. Por quê? Porque a igreja não está predestinada ao período da grande tribulação. Eu vou para o céu, quem vai glorificar. Esforça-te. Se alguém caído, esforça-te para visitar. Esforça para perdoar. Esforça-te, ó God. Esforça-te um pouco mais em nome de Jesus. Eita glória. Esforça-te. A porta é estreita, mano. Nós temos que se esforçar para entrar nela. E ouvireis de guerra, em rumor de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é nisto e é necessário que estas coisas aconteçam. Você está lembrado do ano de 1991? Essa década, para você ver, amado queridos irmãos, foi acontecido que aonde caiu o muro de Berlim, e ali estava iniciando, na verdade, o comunismo. Isso são sinais. A União Soviética, dois países com uma potência conhecida como Estados Unidos e também a Rússia. E passando mais uma década, no ano já de 2000, você viu que aconteceu terrorista, não foi?
aqueles aviões que bateu as duas torres e você via pessoas caindo de lá de cima abaixo. É muita gente morreu nesse tempo aí. E foi passando mais uma década ainda. Parece que quase 10 anos vai acontecer os sinais terríveis, eventos que precedem também a vida do Senhor. E para você ver o que aconteceu na verdade, no ano de 2010, o maior terremoto no Haiti, que morreu milhares de pessoas. Meu Deus do céu. Quem não se lembra, há pouco tempo também que aconteceu nessa década, aonde uma grande onda invadiu todo o Japão, ali, a ira da natureza, pregando que Jesus está voltando. Se você parar de pregar, as pedras clamarão. Não cesse de falar que Jesus está voltando. Aleluia. Nós somos a sobrevivência da proliferação da pandemia do ano, aleluia, de 2020. E para você ver que muitas pessoas foram dizimadas, e quantos aqui que teve livramento e são preservados por Deus, porque Deus também sabe livrar, mas muitos Senhor teu ministério. Isto são sinais, amado. E para você ver, cada mês, ano que passa, é uma peste atrás da outra. É uma peste atrás da outra. E nós estamos agora ainda vivendo em um momento, aleluia, em que você vê como se encontra Venezuela, como se encontra também Argentina e outros países, pessoas sendo subjugadas pela fome, pessoas quase praticando canibalismo, pessoas no desespero, a corrupção. Eu quero te dizer que Jesus está voltando de espera. Bendito o Senhor. Jesus disse: não vos assusteis com essas coisas. E a Bíblia vai dizer, amados queridos irmãos, no versículo 7, por enquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. A Rússia, a Ucrânia e fora, na verdade, algo que está secreto. Desperta, Índia. Desperta, porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu vou ler 2 textos aqui que vocês agora vão entender o mistério também. No versículo 10, no versículo 11, 12. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-á uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Nesse tempo, é o tempo que nós estamos inseridos no seu contexto. O que tem crescido, amado, é os escândalos. Dessa maneira. Os escândalos têm crescido que você, muitas das vezes, fica perplexo e atônito, e muitos já não vê batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Muitos já não vê alguém para pedir perdão na igreja de algum pecado. Olha aí. Outros, na verdade, amados queridos irmãos, que usam as redes sociais para pedir perdão. Os escândalos estão crescendo assustadoramente. O que Jesus falou está cumprindo literalmente. Versículo 12, aleluia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este sinal está ganhando proporções em muitos lugares, porque muito está perdendo a essência do amor. Amado queridos irmãos, Jesus está dizendo: vamos vigiar, porque assim como aconteceu nos dias de Noé, é o que há de acontecer nesses últimos dias. Eu poderia pregar outra mensagem para que possa estimular a emoção, mas a mensagem, amado queridos irmãos, que o Espírito Santo está despertando a noite, é a mensagem do arrebatamento. É a mensagem que ele convoca para a responsabilidade,
para ter uma vida santa, consagrada perante o Senhor amado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Romanos no capítulo 12, no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, e possais experimentar qual é a agradável, perfeita vontade de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amado. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 3, no versículo 20: aleluia, glória a Deus, porque a nossa pátria é no céu. Alguns aguardamos ao Senhor, que transformará o nosso corpo abatido com o corpo da sua glória. A Bíblia diz em 1 João no capítulo 2, no versículo 18: filhinhos, é já a última hora. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10 está escrito: porquanto se guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei a hora da tentação em que há de vir sobre os quatro cantos da terra. Só quem é guardado pelo Senhor glorifica Ele, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 7, está escrito: já está perto o fim de todas as coisas. Sede sóbrio e vigilante, perseverai em oração. Irmão, o crente autêntico, ele persevera. Aleluia, Deus. Persevera. Lembra de Atos capítulo 2, verso 44? E todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor está dizendo: persevera. Não faça resistência, porque vai chegar um momento, amado, que já não vai ter mais possibilidade para fazer nada. Vai chegar um momento que não vai ter oportunidade de perdão. Vai chegar um momento que vai ter mais oportunidade para orar. Vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade. Tem muitos que estão no CTI, no UTI, queria estar aqui agora, mas não está. Estão sendo subjugados pela enfermidade. Mas enquanto Deus está te dando saúde, está te dando graça, está te dando força, está te dando vigor, em nome de Jesus, abre essa tua boca, coloca o demônio para correr, levanta a espada e maneja ela. Abre a tua boca e entrega o rolo, entrega o mistério. Nós somos pentecostal, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus, Ele está dizendo: eu abri o céu, eu fazer uma coisa nova aqui neste lugar. Quem crê, abre a tua boca e receba a porção dobrada.
Quem crê nessa verdade, aplauda o Senhor Jesus. A glória é para Ele. A glória é para Jesus. A glória é para Jesus. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe a todos. Jesus disse em João 15 e no verso 5: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus não vai. Mas toma posse, meu irmão. Aleluia.